Então, eu sou Elza Oliveira Filha, filha porque minha mãe também era Elza Oliveira e é uma das coisas raras assim de acontecer, né? A gente tem muitos filhos, muitos netos, muitos sobrinhos, mas as mulheres raramente são homenageadas nos nomes e isso é uma satisfação que eu carrego há muito tempo. Eu sou nascida no interior do Paraná, de uma família mineira, e nasci numa cidade bem pequenininha chamada Bom Sucesso. Depois fiz parte da minha educação, do que seria hoje, né, de primeiro grau, em Londrina, o começo do segundo grau, e depois eu queria estudar jornalismo e em Londrina na época não tinha, então eu vim para Curitiba, fiz o último ano do que era na época chamado científico, né? Fiz aqui no Colégio Estadual do Paraná e prestei vestibular para jornalismo com a intenção de voltar para o norte do Paraná, porque eu morria de frio em Curitiba. No fim, acabei ficando e fazendo carreira e criando família e aqui estou até hoje. Atualmente eu estou na vida acadêmica, né? Na virada do século XX para o século XXI, eu acabei fazendo a opção de ir para a vida acadêmica e aí fui me capacitar, fazer mestrado, fazer doutorado e hoje ainda continuo trabalhando agora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Como e quando você descobriu o jornalismo? Então, a minha família é uma família de leitores de jornal há muito tempo. O meu avô, né, que tinha uma prole de 12 filhos, morava numa fazenda lá no interior de Minas Gerais. Um século atrás ele era assinante de jornal. Ele tinha assinatura de jornais do Rio de Janeiro que chegavam lá na fazenda, sim, 3, 4, 5 dias depois da data de publicação no Rio, dependendo das estradas, das condições de transporte, porque era tudo muito precário. O meu pai trouxe para o Paraná esse hábito de leitura de jornal, e em que pese muitas vezes na vida a situação financeira não permitia que ele fosse assinante de jornal, mas pelo menos o jornal de domingo ele sempre comprava. Então era um hábito de leitura que a gente tinha, em muitos momentos era uma forma de nós convivermos, meu pai e eu lia para ele quando ele estava cansado e tal. Então, o hábito de jornal sempre fez parte da minha vida e eu sempre considerei que era muito importante, que o jornal era uma forma importante de ter uma presença na sociedade, ter um papel social relevante. E acho que por aí, assim, era um hábito mesmo de sempre. E como que você iniciou a tua primeira experiência profissional? Como que você iniciou a tua trajetória? Então, eu estava na universidade ainda. No segundo ano da universidade, eu comecei a estagiar no jornal O Estado do Paraná e 3 meses depois fui já efetivada. Daí, quando eu estava no quarto ano da universidade, eu já fui contratada pela sucursal do jornal O Estado de São Paulo, que estava sendo montada a sucursal aqui em Curitiba. E trabalhei praticamente o tempo todo nos jornais nacionais, né? Então, trabalhei no estado de São Paulo, depois, logo 2 anos depois, sei lá, eu comecei a trabalhar no jornal O Globo e essa foi a minha grande trajetória aqui no Paraná, né? Eu trabalhei durante 20 anos no Globo, mas ia fazer 21 anos em 99 e daí eu deixei o jornal no final de 98. Muito bom. Pensando no início da tua carreira, quem que foram teus primeiros mentores ou alguma referência no jornalismo que você possa citar? Olha, teve muita gente que foi importante, né, numa trajetória tão longa, mas assim, tinha uma jornalista italiana chamada Oriana Falati, que era uma figura que sempre me inspirava, assim, eu sempre acompanhei muito o trabalho dela, ela tinha reportagens publicadas nos jornais, nas revistas brasileiras, era uma mulher que viajava o mundo inteiro, foi correspondente de guerra em grandes, né, momentos assim da história de vários países. E assim, localmente, um nome bem importante na minha trajetória foi o jornalista Márcio Grem, que foi meu chefe de redação, não era chefe de redação, ele era
Enfim, ele cuidava dos repórteres na redação do Estado do Paraná, logo que eu entrei, ele assumiu a chefia e era uma figura muito atenta, uma pessoa muito capaz, assim, discutiu muito meus textos, me ajudou muito a melhorar a minha capacidade de redação, me ajudou a ser cuidadosa na apuração jornalística, então foi um nome muito importante e foi uma perda muito triste porque é um profissional que faleceu num acidente automobilístico, alguns anos depois, morreu super jovem. Acho que foi uma perda para o jornalismo curitibano e até nacional. Como que era o ambiente das redações no início da tua carreira, seja no estado do Paraná, no estado de São Paulo ou até na sucursal do O Globo? No estado do Paraná era uma redação enfumaçada, barulhenta, todo mundo fumava dentro da redação, não existia essas coisas que a gente tem hoje, né? Esses cuidados. Barulhenta porque tinha lá, sei lá, dezenas de máquinas de escrever funcionando ao mesmo tempo, uma porção de teletipos, né, fazendo barulho e tal, e era um ambiente assim muito diferente do que a gente vê hoje. Mas, ao mesmo tempo, era um ambiente de muita amizade, de muita troca, de muita conversa, né? De muito compartilhamento, assim, né? A gente lia os textos dos colegas e a gente conversava a respeito e a gente dava dicas, né? Compartilhava, assim, fontes e informações e tal. Nos finais dos expedientes, quase sempre ia um grupo grande, né, para algum boteco. Na semana do pagamento ia até jantar fora, né, no Bar Palácio ou qualquer coisa do gênero. Então, essa vivência de redação no estado do Paraná foi muito marcante. Depois, na sucursal do Estadão também, embora dali já fosse um grupo bem menor, né? Nós, no começo, acho que éramos 7 repórteres na sucursal do Estadão, não era assim tão pouca gente, mas já era um ambiente diferente, né? Era uma casa alugada, então a gente ocupava 2 salas com a redação. E depois do Globo era uma situação bem diferenciada, porque no começo eu era correspondente do Globo, então eu tinha uma máquina de telex na sala da minha casa, não tinha nenhuma estrutura, e o telex acordava a gente às 4 horas da manhã, entrando alguma pauta, alguma coisa assim. Mas daí, depois de um tempo, o jornal montou uma pequena sucursal, mas sempre foi daí um negócio bem pequeno. A gente chegou a ter no máximo 3, 4 pessoas no Paraná. Aqui em Curitiba, algumas pessoas, um correspondente em Londrina, teve alguma época que tinha um freela fixo em Foz do Iguaçu e tal, mas aí já era uma coisa bem mais reduzida, assim, do ponto de vista da vivência profissional, né? Sim. Você citou que você trabalhou em redações menores e também em maiores. Qual que era a principal diferença, assim, entre elas? E qual que você gostava mais? Eu sentia falta, quando eu trabalhava nas redações menores, eu sentia falta dessa troca, dessa oportunidade de conversar e tal. Então, muitas vezes eu ligava, quando eu era correspondente, por exemplo, eu ligava para os meus chefes e falava, mas comenta comigo a minha matéria, eu quero saber o que você está achando. Né? Mas assim, se eu não estou reclamando é porque está bom, né? Eu vou reclamar quando não estiver bom. Então, isso era uma coisa que eu sentia muita falta. Agora, por outro lado, a vantagem de trabalhar no esquema da imprensa nacional era que eu só cobria os grandes temas, né? Então, não tinha que fazer o buraco da esquina, que muitas vezes você tem que fazer na imprensa local. Não que o buraco da esquina não seja importante, é importante, mas assim, né? É muito mais satisfatório você trabalhar com os grandes temas. E isso era uma vantagem quando a gente trabalhava na mídia nacional aqui, né? Embora perdesse a convivência com o grupo, né, de jornalistas, mas a gente tinha, assim, né, uma convivência entre os próprios repórteres daí das sucursais. A gente trocava informações, a gente, muitas vezes, quando tinha algum grande acontecimento e a gente não dava conta de cobrir todos os lados dos acontecimentos, a gente meio que se dividia e trocávamos informações, então também era interessante. E pensando nessa época, como que era a cena curitibana?
ser uma jornalista, mulher, recém-formada? Como que era esse bastidor? Curitiba era uma cidade ainda muito, muito mais conservadora do que é hoje, né? Havia as situações assim que você já deve ter visto falar, né? Mulher sozinha não entrava em bar, né? Mulher sozinha não fazia não sei o quê. A gente vivia uma situação de muito mais preconceito, muito mais animosidade de alguns segmentos, assim, né? Com a presença feminina na mídia. Mas isso foi passando ao longo do tempo, né? Eu acho que foi melhorando. Curitiba também, né, sofreu um processo de transformação muito intenso com o aumento da população da cidade, com a vinda de muitos estudantes para cá. Então foi quebrando devagar esse estigma, né, de uma cidade muito fechada, muito... Mas assim, né, eu demorei muito, acho que uns 3 anos depois que eu estava aqui, eu fui a primeira vez na casa de um curitibano, né, que as pessoas não conviviam muito, a gente acabava tendo mais amizade, convivendo mais com as pessoas que eram de fora da cidade mesmo. Voltando ali um pouquinho no começo da sua trajetória, quando você era uma estudante, como que foi ser uma estudante e jornalista na época da ditadura? Não foi fácil. Não foi fácil porque, assim, a perseguição era muito grande, a gente vivia momentos de muito cerceamento, né, da liberdade de expressão, da liberdade de reunião, da liberdade, né, de todas as liberdades. Eu ajudei, e eu tinha uma dupla militância, né, eu estava no movimento estudantil e estava já no processo de profissionalização, mas tive a satisfação de participar da reorganização do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Paraná, que tinha sido fechado, né? E acho que 74, 75 a gente reorganizou o DCE, mas assim, na redação a gente, na universidade a gente vivia muito de perto, né? A presença dos elementos da repressão, né, dos elementos dos organismos de segurança. Então, de repente, a gente tinha aula naqueles auditórios ali do prédio da reitoria e, de repente, entrava uma figura até engravatada e ficava lá no fundo, né? Assim, e a gente sabia do que se tratava e tal. Conhecíamos alguns integrantes, inclusive, do próprio círculo estudantil, que eram, né? A gente usava a expressão dedo duro naquela época, né? E depois, nas redações, as coisas eram também bem complexas. A gente muitas vezes ficava sabendo dos acontecimentos pelas ordens da polícia, do exército ou de algum aparato de segurança que dizia não pode publicar sobre determinada coisa. Daí a gente ficava sabendo que aquela coisa estava acontecendo, mas também não tínhamos detalhes, né? Isso era muito comum. O Mussa José de Assis, que era o diretor de redação do Estado do Paraná, ele tinha uma sistemática que era interessante, eu reputo como uma atitude bem correta da parte dele. Ele colocava no mural da redação todas as ordens que ele recebia dos organismos de segurança para não publicar alguma coisa. Isso e ficava exposto lá e a gente, né, pelo menos algum conhecimento mínimo tinha. Mas era um momento de também muito, muito complicado do ponto de vista até da autocensura. A gente fazia um esforço para não se autocensurar, mas era muito difícil, né? Eram momentos bem complicados. O Estado do Paraná tinha enfrentado, inclusive, né, logo na posse do Haroldo Leão Pérez, né, como governador do estado, o jornal tinha tido a presença direta de censores dentro da redação. Foi um dos primeiros jornais, talvez o primeiro jornal do Brasil que tenha tido isso, né, depois do AI-5, que foi regulamentada a existência da censura prévia, o Estado do Paraná foi um dos veículos que sofreu isso muito diretamente. Quando eu entrei lá, os censores já não estavam mais dentro da redação, mas existia toda uma preocupação assim, né, com o que vai publicar e tal. E eu enfrentei a mesma coisa no Globo, claro, né, porque o Globo até com
perspectiva mais séria ainda. Era um jornal muito atrelado ao governo militar, mas, ao mesmo tempo, muito surpreendente em alguns momentos. Então, se der tempo, quero contar uma história bem rapidinha. Logo que eu entrei no Globo, aconteceu aquele caso das escolas de base, que é a chamada Operação Pequeno Príncipe, né? Eu ia perguntar sobre isso. Como que foi cobrir essa operação? Porque você teve, você pode explicar melhor, mas foi ali que você teve mais espaço para escrever, né? Sim. A partir aqui da sua curso. Então, foi uma experiência muitíssimo rica, muitíssimo interessante, e foi um momento em que eu me firmei bastante dentro do Globo. Por quê? Por uma coincidência favorável, tanto a mim quanto às pessoas que estavam presas naquela operação maluca, assim, o chefe de redação do Globo, lá no Rio de Janeiro, na época, tinha uma relação de amizade bastante próxima com o Edésio Passos, que era um dos presos, né, o Valmor Marcelino e tal, mas principalmente o Edésio. Eles tinham trabalhado juntos numa redação, se não me engano, da Última Hora. E quando aconteceu a prisão de todos aqueles pais e professores e tal, o Globo começou a dar muito espaço para essa cobertura. Teve dia que eu fechei praticamente sozinha quase uma página do Globo, assim, né? Com várias retrancas dessa cobertura dessa matéria, trabalhava pra caramba. Foi uma experiência muito interessante e me projetou bem no jornal, assim, né? Eu fiquei... Claro que isso também estava dentro de todo um quadro nacional que a gente, hoje eu enxergo, na época não conseguia enxergar, né? De um posicionamento dentro da divisão das Forças Armadas, né? O general Silvio Frota, que era aquele linha dura e tal, o general Golbery Couto e Silva, tentando fazer um processo um pouco mais de distensão, né, do regime ditatorial. E o Globo, como um jornal extremamente importante e tal, mas jogando ali, né, acho que mais tendendo a apoiar a postura do Golbery. E essa cobertura toda foi ali, né, esteve no meio de tudo isso e muito favorável, eu considerei, assim, tanto para o meu trabalho quanto também para a repercussão que aquele episódio tão absurdo teve, né? Agora a gente volta para o assunto que a gente estava conversando. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi a história em que um diretor da redação do estado do Paraná enviava matérias tuas e também de alguns colegas ali recém-iniciados para o estado de São Paulo sem que vocês soubessem ou sem que vocês fossem creditados. A gente sabia, a gente só não recebia crédito e nem recebia nenhum tostão por essa apropriação do nosso trabalho. E nem era só os jornalistas iniciantes, o Mussa mandava, era o Mussa José de Assis, que era diretor de redação do jornal Estado do Paraná e era correspondente do Estadão aqui em Curitiba. E ele pegava as principais matérias, né, que tinham sido produzidas pela redação naquele dia e mandava para São Paulo. Algumas vezes dava, né, fazia alguns cortes de alguma coisa muito local, dava uma breve editada, mas a gente reconhecia os próprios textos publicados no jornal Estado de São Paulo. Até houve uma vez que para mim foi bem significativo, assim, entender a força e a importância do jornalismo, a capacidade que o jornalismo tem de intervir na realidade concreta. Foi uma experiência que eu tive no inverno de 75. No estado do Paraná, eu cobria a editoria de agricultura e abastecimento. E houve uma geada muito grande, né, na região norte do Paraná, no Paraná inteiro, mas afetou o norte do estado também, aquela chamada geada negra, né, que danificou o restante das plantações de café, que já tinham sofrido bastante em anos anteriores, mas nesse ano foi também muito forte. E eu fiz a matéria naquele dia, conversei com, né, vários presidentes de sindicatos rurais no interior do Paraná, conversei com a Secretaria da Agricultura, fiz uma reportagem grande e o Mussa mandou essa reportagem também para o jornal Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo consolidou com textos também do interior de São Paulo, com coisas do sul do Brasil inteiro que tinha sofrido esse frio muito intenso.
E isso foi chamada de primeira página, não chegou a ser a manchete, mas foi uma chamada importante de primeira página. E naquele mesmo dia que saiu a matéria, houve um aumento muito grande no preço do café na Bolsa de Londres. Então, para mim, foi muito assim, né? Né? É uma coisa que realmente o jornalismo tem esse impacto na realidade e esse impacto momentâneo, até assim, capaz de transformar a realidade de uma maneira até bem rápida, né? Depois que você trabalhou no estado do Paraná, você também foi trabalhar na sucursal aqui curitibana do Estadão. Conta pra gente como que foi. Então, teve até a ver com essa história do Mussa mesmo, porque daí aconteceu aqui em Curitiba, eu acho que no final de 75 mesmo, um congresso nacional da Federação, um congresso da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE, organizado pelo sindicato local e tal, e vieram delegações do Brasil inteiro. E um grupo, né, éramos eu, a Ruth Bolognese, que depois foi trabalhar no Jornal do Brasil e tal. Na época, ela trabalhava no estado do Paraná também, nós duas ainda, estudantes ainda, né, na universidade, mas resolvemos fazer uma pesquisa e fomos lá apresentar uma pesquisa no Congresso Nacional de Jornalistas, mostrando como é que era a formação dos jornalistas em Curitiba, os dois cursos que existiam, que era na Federal, na PUC e tal. E lá no Congresso a gente teve a oportunidade de conhecer a delegação de São Paulo. E conversando com a delegação de São Paulo, a gente contou como é que acontecia aqui na redação do jornal Estado do Paraná e tal. E alguns integrantes da delegação de São Paulo eram funcionários do Estadão e levaram essa coisa para São Paulo e no ano seguinte vieram jornalistas de São Paulo e o Estadão montou uma sucursal aqui. E eu tive a oportunidade, daí eu fui convidada para trabalhar lá, eu estava ainda no último ano da universidade, mas já fui trabalhar no Estadão, que foi uma experiência riquíssima também. Bacana. E depois do Estadão, você foi para a sucursal curitibana do Globo. Eu tive um período, daí a sucursal do Estadão acabou, a gente trabalhou acho que 2 anos lá e a sucursal do Estadão sofreu uma reengenharia, não só a sucursal do Estadão, mas o jornal como um todo, né? Vieram consultores estrangeiros para cá, era sempre assim, né? Aí a corda sempre estoura do lado mais fraco e o jornal estava enfrentando uma crise financeira e a alternativa dada por esses consultores e tal era que tinha que demitir muita gente para poder equilibrar as finanças. E na sucursal do Estadão fomos demitidas várias pessoas, assim, né? Eu fui demitida, a Tereza Urban, que trabalhava lá na sucursal também, o Carlos Ruge, que era meu companheiro até hoje, né? Que era o fotógrafo da sucursal, outras pessoas foram demitidas. E daí eu trabalhei, nesse período eu trabalhei um pouquinho na Folha de Londrina, alguns meses, mas aí logo depois eu fui convidada para trabalhar como correspondente do Globo, depois virou sucursal, depois no final era correspondente de novo, porque tem essas coisas cíclicas, né? Aí tem um momento de maior empregabilidade, depois as empresas jornalísticas entram em crise, mandam a gente embora. Acho que atualmente nem tem mais esse momento de maior empregabilidade, né? O mercado de jornalismo está muito ruim, mas na minha época teve, né? Oscilações assim. Sim. E desse teu tempo de jornalista, correspondente, teve alguma cobertura assim que foi mais desafiadora para você ou que te marcou muito? Ai, muitas, muitas mesmo, assim, né? Mas tem, acho que 2 coberturas que me falam muito, até porque me pegaram em momentos da minha vida particular próximas, com a questão que, primeiro, é a cobertura do caso Arlete Lu, né, do sequestro de crianças em Curitiba e tal, na região, né, que eu tenho assim, eu dei a primeira matéria, né, desse caso, numa circunstância também bem fortuita da vida, assim, né, essa coisa de você ser jornalista o tempo inteiro, daí tive uma dica e fui atrás e realmente, né,
puxei o primeiro fio, digamos assim, desse novelo, e foi uma coisa importante, eu acho, e depois o caso Guaratuba, né, o caso lá do assassinato das crianças e depois da situação de acusação completamente incorreta das pessoas e tal. E daí talvez porque as duas coisas envolviam crianças, eu estava exatamente no meu momento de maternidade, né? A minha primeira filha nasceu em 1980, então 82, que foi o caso Arlete Lu, eu estava gestando, inclusive, uma outra filha. Então teve foram coberturas que me falaram bastante, assim, que foram coberturas difíceis de serem feitas, foram coberturas trabalhosas, doloridas em alguns casos, né? Mas eu reputo como momentos importantes, assim, né? Da trajetória. E inúmeras outras, né? As coberturas políticas que eram, né? Eu tive a oportunidade, acho que é uma situação extremamente privilegiada, né, de acompanhar tudo de importante que aconteceu do ponto de vista político no país, né? Então, o movimento pela anistia, o movimento pelas diretas, a primeira eleição, né, para a presidência da República, a segunda, a terceira, né? Mas, assim, grandes momentos históricos eu acompanhei muito de perto e acho que isso é um privilégio muito grande, né? Ter vivido e ter conseguido conversar com as pessoas importantes que fizeram todas né, as lideranças desses movimentos, foram coisas bem significativas. Se você pudesse eleger uma reportagem que fosse lembrada daqui 50 anos, por relevância, por alcance, qual que você gostaria? Eu penso que o caso Arlete Lu continua tendo importância até hoje, porque a gente tem, né, uma quantidade grande de crianças que foram levadas, sobretudo para Israel, que hoje são adultos de 40, né, quase 50 anos, que têm a ansiedade de saber da vida deles, né? É uma coisa que continua repercutindo, é um caso que me parece que dificilmente vai deixar de existir, assim como o caso Guaratuba também, que saiu na semana passada uma outra decisão em relação a isso, né? É um caso bárbaro, é um caso que, se eu tivesse chance, né, de querer saber uma resposta, seria essa. Por quê? Que até hoje, assim, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe das atrocidades, a gente sabe da montagem que foi aquele caso esdrúxulo, mas a gente até hoje não tem uma resposta, né? Por que que aquilo foi feito? Ainda é uma coisa que eu gostaria de compreender, assim, porque foi a dimensão, né, dos horrores que significaram para aquelas 7 pessoas, aquelas sessões bárbaras de tortura, aquela situação de acusação e tal, e eu não consigo até hoje compreender por quê. Agora a gente pula ali para o final dos anos 90 e início dos anos 2000. E o que te fez mudar a rota e sair das redações e virar professora? Olha, eu acho que foi assim, uma busca de um desafio novo, de uma motivação nova de fazer, por um lado, por outro, um estreitamento do mercado de trabalho que a gente já estava vivenciando naquele momento, né? Eu tinha sido demitida do jornal O Globo no final de 98 e logo em seguida, assim, a minha carteira de trabalho ainda estava lá no Rio de Janeiro para dar baixa. Eu fui convidada por uma amiga, comadre, muito próxima, que era professora da Universidade Federal, agora está aposentada já, a professora Rosa Dalla Costa. Ela me convidou para fazer um concurso para professora substituta na Universidade Federal. Daí eu falei, imagina, Rosa, nunca dei aula nem para pré-primário, vou dar aula para a universidade, né? Não, mas venha, porque é uma disciplina de redação jornalística, né? Quem sabe mais escrever em jornalismo, né? Depois de 25 anos escrevendo, venha, venha. Aí eu não fui, fiquei insegura e tal, não fui. E no primeiro edital não teve ninguém que se inscreveu. Daí a universidade abriu um segundo edital para
contratar professor substituto. Daí, nisso, meus documentos já tinham voltado, houve uma nova insistência da parte dessa amiga. Falei, tá bom, vou lá, me inscrevi. Aí teve 8 pessoas que se inscreveram no segundo edital. Um deles era o assessor de imprensa da PUC, Paraná, que era uma figura que já tinha um mestrado. Daí eu falei, bom, então eu estou fora, porque no meio acadêmico você precisa de títulos, né? Então, a prova de títulos era uma das que ia ter um peso maior. Mas, enfim, fui lá, fiz a prova escrita e tal, e no dia da prova didática, que a gente deveria ir dar aula, esse era Bernardi, eu não me lembro o primeiro nome, ele era irmão do Jorge Bernardi, que na época era vereador em Curitiba. Mas ele manda na época era um fax, né, mandou um fax para o departamento lá, dizendo que ele, por uma razão profissional, não ia conseguir ir dar a aula, então estava abrindo mão da candidatura. Daí eu falei, bom, então melhorou um pouco a minha chance e eu acabei entrando. Aí eu comecei a dar aula em janeiro de 1999, porque em 98 tinha havido uma greve grande das federais e estava assim o calendário bem fora. E daí eu comecei a dar aula em janeiro, e em março eu já tinha me apaixonado pela sala de aula. Naquele ano mesmo eu fui fazer um mestrado, aí terminei o mestrado, engatei um doutorado no ano seguinte já e fui para a vida acadêmica e estou nela até hoje, muito apaixonada pela sala de aula, muito apaixonada pela convivência com os estudantes, me faz muito bem, assim, né? São sempre muito indagadores, provocadores e provocadoras e indagadoras. E como que foi essa primeira experiência? E como que foi essa primeira experiência quando você entra na sala de aula? Ai. E você tem que explicar o que é o jornalismo para aspirantes a jornalistas. Ai, foi muito desafiadora, mas foi muito bacana, porque assim, acho que eu tinha muita coisa para contar da minha realidade, né? Então eu somava o pouco que eu conhecia do ponto de vista teórico do fazer jornalismo, porque eu conhecia pouco da teoria, né? Daí fui estudar e fui ao longo do tempo conhecendo mais. Mas eu aliava, né, muito aos relatos das minhas próprias experiências, das coisas que eu vivia na profissão e tal, e dava cola, né? Eu acho que foi bacana, assim. Na própria Federal eu fui, né, estive nas formaturas de todas as turmas com as quais eu trabalhei, então acho que é um indício de que o pessoal gostou, né? Fui professor homenageado, coisas assim. Então, acho que foi um indício de que funcionou legal e depois eu fui para as privadas, trabalhei em praticamente todas as privadas aqui, a Unibrasil, a Tuiuti, na Positivo, fiquei muitos anos e foram sempre experiências muito ricas. O que o jornalismo representa para você e o que faz com que ele te emocione? O jornalismo, para mim, representa, assim, a possibilidade de sustentação da democracia. Eu acho que é um dos pilares da democracia, a necessidade da informação jornalística completa, bem apurada, sem comprometimentos com interesses de A ou B ou C, e exercitada com liberdade, né? Esse é uma coisa extremamente importante para a democracia e o jornalismo me emociona porque nos dá a chance de contar histórias de seres humanos, né? E as histórias das pessoas são, em geral, lindas, as histórias das pessoas são emocionantes, elas são dignas de serem contadas na maior parte das vezes, e a oportunidade que o jornalismo nos dá de fazer isso é uma coisa altamente gratificante, assim, é uma profissão maravilhosa, com todos os problemas que enfrenta, mas é uma profissão muito, muito cativante. Para a gente encerrar a última, que conselho você gostaria de deixar para os futuros jornalistas? Olha, não desanimem, não desanimem. Eu, quando estava no primeiro ano do curso de jornalismo, lá em 1973, eu lia os jornais e encontrava uma porção de trechos de receitas, de poemas dos Lusíadas nos meios das matérias, porque eram os indícios de que aqueles textos estavam censurados.
E lá pela, sei lá, metade do primeiro ano eu falei, eu vou desistir dessa profissão. Como é que eu vou ser jornalista num momento de tanto cerceamento, não vou poder desenvolver o meu trabalho e tal. Estive a pique de desistir, mas assim, eu sou uma pessoa que tem um viés otimista e de confiança no futuro muito grande. E daí eu falei, não, isso é um momento da história, isso vai mudar, a gente tem que transformar essa realidade e o jornalismo tem que voltar a ter chance de desempenhar o papel que ele desempenha, deve desempenhar na sociedade. E daí eu continuei, me formei, e ao mesmo tempo em que eu trabalhava no jornalismo, eu militava na transformação da sociedade, pelo fim da ditadura, por tudo isso, e acho que valeu a pena ter empunhado essas bandeiras. Então, eu diria para quem está começando, para quem está na profissão, não esmoreça, é difícil, não vai ganhar dinheiro, não vai ficar rico, não vai ter, né? Mas é uma profissão socialmente essencial e é uma profissão que traz muitas satisfações quando a gente consegue fazer um trabalho bem feito.